Olá, crianças, bom dia. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós falaremos sobre palavras com SC. Já deixem em mãos aí a apostila, vamos começar pela página 64. Mas antes de nós iniciarmos, vou explicar para vocês, vou relembrar um pouco sobre o que é dígrafo. A apostila vem abordando um pouco sobre isso, tem um quadrinho de explicações, né, na apostila. Mas eu vou retomar para que fique bem claro, tá bom? Vamos lá, o que é dígrafo? Dígrafo é o encontro de letras que formam um único fonema. Fonema é um som. Então, são letras que juntas elas formam apenas um som. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, na palavra carro, escrita com 2 R's, mas os 2 R's eles não são falados, não são ouvidos de forma separada. O RR aí formam apenas um som. Então, nós dizemos que esse RR na palavra é um dígrafo. Chapéu, o CH também forma um som. Nós não falamos o C e o H separadamente. O som deles não sai separadamente. Eles formam um único som. É até como se fosse o som da letra X, né? Então, chapéu, o CH é um dígrafo. Osso, o SS também formam apenas um som. Galho, nós não falamos galho, não tem como falar o LH separado. Eles têm apenas um som, o LH, tá? Guitarra, nós temos dois dígrafos nessa palavra. O GU, né, que forma um som, e o RR, que é o RA, né, o final. Temos 2 dígrafos aí também. Então, são letrinhas que juntas formam apenas um som. A gente escuta um único fonema, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos de dígrafos, tá? Existem mais, mas por enquanto vocês vão aprender esses, ó. LH, exemplo de galinha. CH, exemplo de chocolate. NH, ninho. RR, cachorro. SS, pássaro. QU, aquilo. GU, guitarra. SC, piscina. E SC cedilha, cresça. Tá bom? São os exemplos que nós temos hoje. Agora, na página 64 da apostila, nós observamos algumas atividades com palavras escritas com SC. Aí eu quero que vocês se atentem ao fato de as palavras que estiverem escritas com SC serem dígrafos ou não. Por quê? Só vai ser dígrafo se essas letrinhas juntas representarem o mesmo som. Se elas estiverem juntas, mas com sons diferentes, que na verdade não representarem um som, só um único som, elas não são consideradas dígrafos, tá? Vamos lá. Na primeira atividade, vocês devem observar as 2 palavras, né? Consumo e consciente. Consumo é escrito somente com S, consciente com SC. Nas 2 palavras que nós lemos aí, o S e o SC representam o mesmo som ou sons diferentes? Espero que vocês tenham identificado que representam o mesmo som, embora uma seja escrita só com S e a outra é escrita escrita com SC, tá bom? Na número 2, vocês têm algumas palavrinhas, né? Leiam essas palavrinhas com bastante atenção, prestando atenção ao fonema, ao som, e aí vocês vão observar. Em todas essas palavras, as letras SC representam o mesmo som. Por exemplo, na palavra escrever e na palavra adolescente, o SC representa o mesmo som? Aí vocês devem identificar, né? Acredito que vocês já identificaram algum som só de olhar, só de ler, prestar atenção nas palavras, tá? Então, nós vamos passar agora para a página, na mesma página ainda. Eu já coloquei aqui alguns exemplos para que fique mais fácil o entendimento de vocês, ó. Separe as palavras em 2 grupos. Então, vocês devem separar as palavras que estão aqui, ó, né? Em 2 grupos. Nesses 2 grupos. E aí, vocês vão prestar atenção no som. Primeira coluna. As palavras em que o SC representam o som de S, tá? Ou seja, na primeira coluna, vocês vão colocar as palavras em que o SC... essas letrinhas juntas são consideradas como dígrafos, porque vão representar um único som, que é o som de S. Já na segunda coluna, o SC ele não vai representar o som de S, ou seja, o S e o C estão colados ali juntos, no entanto, cada um vai ter o seu som separadamente, tá? Então, não é um dígrafo. Por exemplo, na palavra nascer,
nós observamos que o SC tem um som só, que é o som de S. Então, primeira coluna. Na palavra disciplina, o SC também possui apenas um som, que é o som de S. Então, também é um dígrafo, primeira coluna. Aí eu coloquei mais dois exemplos na segunda coluna, onde o SC não representa um som de S. Ó. Escrever. Se ela estivesse representando um som de S aí, por exemplo, é até difícil de falar, né? Mas ficaria mais ou menos assim, ó. Esrever. Não daria certo. Então, o S separado do C, na palavra escrever, está representando o som de S mesmo, e o C, junto com o R, ó, já faz outro som, cre, ve, cre, entenderam? Então, o S e o C juntos aí não tem som de S. A mesma coisa na palavra escavar. Se o S e C estivessem representando o som de S somente, ficaria essavar, não escavar. Reparem que o S tem o som de S, mas o cavar para lá, que o C acompanha já essa parte, não se junta a ele como um som de S. Então, repararam a diferença? Ó, escavar não tem som de S e o SC juntos, tá bom? Então, prestem atenção, separem as palavras corretamente nas colunas. Em seguida, leiam a letra C. Ó, que letras aparecem depois de SC na primeira coluna? Nós já observamos, só pelas duas palavrinhas que eu já usei, ó, que depois de SC vai aparecer na palavra na C a vogal E, e depois na palavra disciplina, depois do SC aparece a vogal I. Aí vocês vão observar, será que aparece mais alguma outra letrinha nas demais palavras que vocês irão descobrir? Observe e aí vocês vão citar isso ali na letra C, tá bom? Na página 65 nós temos a continuidade da atividade e aqui nós temos uma regrinha, tá? Eu já fiz aqui, vou explicar para que vocês tenham um entendimento melhor, mais amplo e também para que não confundam essa regra, tá? O que vocês devem fazer aqui? Primeiro, observar as palavras que vocês vão separar naquela coluna que a gente acabou de ver agora, que está na página 64. E aí, nós temos essa regrinha aqui, ó. Quando o dígrafo SC aparece seguido das vogais E, I ou I, ele representa a som de S. Então, toda vez que o SC ele vier seguido das vogais E e I, tiver lá, por exemplo, a palavra disciplina, que eu dei o exemplo, tem o SC e o I, que é a vogal I. Aí ele vai representar um som só, tá? Então, o SC, nesse caso, sendo seguido de das vogais E ou I, tem um som só, então é um dígrafo, tá? Agora, quando o SC seguido das vogais, seguidas das vogais A, O e U, ou de outras consoantes, as letras SC deixam de formar um dígrafo e representam apenas o encontro entre duas consoantes. Então, quando o SC vem o S, o C, e em seguida vem a vogal A vogal O ou a vogal U, não é mais considerado um dígrafo. Por quê? O SC, neste caso, não é mais considerado um dígrafo. Porque com essas letrinhas, o SC não representa mais um fonema só, um único som. Aí ele já vai ter um outro tipo de sonoridade, tá bom? Então, por isso, não é considerado mais um dígrafo. Nós temos também uma outra explicação que está logo ao lado aí, ó. O dígrafo SC cedilha ocorre quando os verbos com SC, ao serem conjugados, né? Conjugados é quando a gente fala, por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala, conjuga os verbos, apresentam as vogais A, O ou U. Observe. Nascer, ó, nós temos 3 verbos aí, nascer, crescer e descer. Quando esses verbos, eles são conjugados e apresentam as vogais A, O ou U, aí ocorre um dígrafo, porque aí a letra SC cedilha, as letras, né, SC cedilha vão representar um som só, que é o caso dos exemplos aí, ó. Naço, ó, naço, apenas um som, SC cedilha representando um som. Nasça, cresço, cresça, desço e desça. Todas essas palavrinhas que eu li, as letras SC cedilha são seguidas das vogais ou A ou O, só o U que não tem nenhum exemplo aí.
então representam um único som, tá ok, gente? Finalizando então a apostila, página 65, vocês têm um joguinho, que é o do consumidor consciente. Esse jogo, gente, vai ser opcional, tá? Se possível, jogue em casa. Se não for possível, tudo bem também, tá bom? Não precisa me enviar foto disso, mas mesmo assim, para aqueles que quiserem brincar e jogar, eu vou explicar como que funciona, tá? Vocês precisam de um dado, ou que já tem de algum joguinho em casa mesmo, ou confeccionar um dado, tem moldes na internet, é bem fácil de fazer. E também algo para marcar a casa, pode ser um pino de algum jogo que você já tenha, ou uma borracha, algum objeto pequeno, tá bom? E precisam de algumas pessoas para brincarem junto com vocês, tá? E aí, vocês vão lá no material de apoio. Esse é o tabuleiro, ó. Esse aqui é o tabuleiro. Inicia aqui, né? Onde está dizendo início. É uma trilha, né? E aí vocês vão observar que cada quadrinho desse daí tem uma dica que mostra como que vocês devem prosseguir, tá bom? Cada quadrinho, só jogar o dado, né? Parar na casa correspondente e aí vocês vão seguir aquilo que a casinha está dizendo, tá bom? O vencedor é aquele que chega primeiro ao final, tá ok? Então quem quiser jogar, fique à vontade, mas é opcional esse joguinho, tá bom? Passamos então para o CA, lá na página 27. Basicamente é uma continuação também das atividades que nós já fizemos na apostila. Aliás, que eu já expliquei, né, por enquanto aqui. Vamos reler aqui, ó, esse quadrinho de explicação. Quando o dígrafo SC aparece seguido das vogais E ou I, ele representa o som de S. Seguido das vogais A, O e U, ou de outras consoantes, as letras SC deixam de formar dígrafo e representam apenas um encontro entre duas consoantes, tá? Então aqui na 17 vocês têm que ler as dicas, tá? Para completar a cruzadinha. Por exemplo, letra A, estrutura constituída de degraus. Lembrem-se de uma dica, crianças. Todas as palavras terão, com certeza, SC, que é o que nós estamos estudando. Por exemplo, vou dar o exemplo da primeira. Estrutura constituída de degraus. O que é constituído de degraus, formado de degraus, e que tem nessa palavra SC? Escada, né? Então, vocês têm que ir pensando, só ir pensando para completar essa cruzadinha. E aí, temos as atividades 18 e 19, que são muito semelhantes a que vocês fizeram na apostila. Observando, ó, em todas as palavras, as letras SC representam o mesmo som. Todas as palavras que vocês descobriram lá nas dicas da atividade anterior representam o mesmo som? Sim ou não? E depois vocês devem separá-las, ó, SC representando o som de S e SC não representando o som de S, usando aqui nesses quadrinhos as palavrinhas que vocês acabaram de fazer na atividade 17, tá bom? É isso, crianças, por hoje é só. Dei uma pausa agora para fazer as atividades da apostila, páginas 64 e 65, somente até a letra D. E também o CA, página 27, tá bom? Beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau!